Olá, meu nome é Dalton, sou médico mastologista. Mais uma vez estou aqui para falar algo sobre câncer de mama. É com muita frequência que aqui ao consultório atendemos pacientes e ao se deparar com um diagnóstico suspeito ou com uma alteração na mama, essas pacientes falam: doutor, mas eu não posso ter nada na mama. Afinal de contas, na minha família, ninguém tem essa doença. Na minha família, ninguém tem câncer de mama. Será que é tão importante assim o fator familiar para câncer de mama? Nós vamos dividir essa doença. Vamos dividir o câncer de mama em duas formas. Câncer de mama que nós vamos chamar de ocasional. Ocasional é todos nós, qualquer um de nós no nosso envelhecimento podemos ter. E câncer de mama de origem genético-hereditária, que são aqueles onde eu tenho uma alteração que eu herdei do meu pai ou da minha mãe, ou uma mutação minha, e esta alteração vai vir a desenvolver um câncer de mama no futuro. Hoje nós vamos falar do que nós chamamos de ocasionais. Praticamente 70% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama não conseguem relatar um familiar próximo de primeiro grau com câncer de mama. Então é uma doença que não tem, a princípio, uma relação familiar, uma relação heredofamiliar. Então por que a gente desenvolve câncer de mama? Por que o câncer de mama ele cresce 2 a 3% ao ano e esses números continuam aumentando, não só no Brasil, mas no mundo todo? O que está acontecendo para que cada vez mais nós temos mulheres doentes vítimas de câncer de mama? Isso é o câncer de mama ocasional, que acontece do nosso envelhecimento, que acontece pelos nossos hábitos. Quando a gente fala em hábitos, nós vamos falar em fatores hormonais e em fatores que nós vamos chamar de ambientais. Vamos falar primeiro de fatores hormonais. O que são os fatores hormonais? Os fatores hormonais são aqueles que estimulam o crescimento do câncer de mama. A mama é um órgão hormônio dependente e as mulheres têm estrógenos e progestágenos, que são os hormônios que atuam sobre a mama. Exatamente por ter esses hormônios que as mulheres têm muito mais câncer de mama do que homens. Além disso, nós mudamos como nós nos relacionamos com os hormônios das mulheres. Nós temos uma precocidade do início da vida menstrual. Hoje, temos uma média de idade da primeira menstruação das meninas no Brasil em torno de 11 anos de idade. Depois de 9 anos, consideramos isso absolutamente normal. Então, se a gente começa a menstruar mais cedo, a gente tem uma vida menstrual muito mais longa, uma vida hormonal muito mais longa. Além disso, mudamos também nosso comportamento gestacional. As gestações são cada vez mais escassas. Cada vez a mulher tem menos filhos. Cada vez essas gestações são mais tardias. Cada vez o período de amamentação ele é mais curto. Isso propicia uma vida hormonal cada vez mais longa. Quanto mais tempo eu tenho de vida hormonal, maior é o meu risco de doença. Tem como mudar isso? A sociedade não está nos permitindo. Cada vez ela exige mais isso da gente. Não temos mais como viver as gerações anteriores, onde as mulheres tinham 8, 9, 10 gestações, amamentações prolongadas. A nossa realidade social mudou. Então é um fator que é muito difícil da gente alterar. Então onde conseguimos alterar? Em algumas coisas, nos fatores que nós chamamos de ambientais. Tudo a gente consegue mudar no fator ambiental? Não. Mas existem vários fatores que para nós é impossível. O que é impossível? Poluição ambiental. Cada vez nós temos mais poluentes no nosso ar. Tem como eu mudar isso? Impossível. A nossa alimentação, muito disso a gente não consegue mudar. O uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como se prefere. A contaminação do nosso solo, do nosso lençol freático, não está ao nosso alcance modificar isso. Mas está ao nosso alcance escolher o que nós colocamos à mesa. A maneira que nós nos comportamos no nosso dia a dia. Esses são os fatores ambientais que nós podemos considerar como os fatores ambientais mutáveis. Álcool. Mulheres que consomem álcool com frequência aumentam o risco de câncer de mama. É um fator mutável. Quando você vai selecionar a sua alimentação, vá ao mercado e olhe um rótulo. Quando você tem
corantes, edulcorantes, conservante, espessante, aromatizante, com certeza esse alimento não é um alimento saudável. Então a gente precisa tirar o máximo possível desses alimentos que nós chamamos de ultraprocessados. Voltar ao que se fala repetidamente, cada vez descascar mais, cada vez desembalar menos. Alimentos saudáveis, comer muitas frutas, comer muita verdura, evitar ao máximo possível os alimentos ultraprocessados, evitar os alimentos prontos, que efetivamente são aqueles mais danosos à nossa saúde. Obesidade talvez seja o grande vilão do risco de câncer de mama. Últimas estatísticas no Brasil mostram que 63% das mulheres acima de 20 anos de idade têm obesidade ou sobrepeso. É um número assustador, é um número alarmante. Na pós-menopausa, a obesidade é inquestionável o maior fator de risco para câncer de mama. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou uma campanha: exercício físico é tratamento para câncer, mostrando a importância que nós temos nos nossos hábitos. Então, quem que é o grande vilão do câncer de mama? O vilão somos nós mesmos. E a gente só pode combater esse vilão com mudança de hábitos. Atividades físicas regulares, bons hábitos alimentares, combater a obesidade, combater o consumo excessivo de álcool. É a maneira que nós temos de tentar combater essa doença e tentar frear esses números. Os números estão crescendo exatamente na mesma proporção em que aumenta a obesidade, em que aumenta o sedentarismo, em que aumenta o consumo de alimentos prontos. Só está nas nossas mãos de tentar frear.